Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com sua família, com os seus negócios, com seu ministério, com a sua vida completa. Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, eu acredito que seja o tema mais importante sobre espiritualidade e sobre prosperidade. Nós vamos falar sobre a inteligência espiritual e a prosperidade. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria que você já se inscrevesse aqui no canal, se você não é inscrito, que já desse o seu like. Eu não sei o que acontece, mas o número de visualizações é maior do que o número de likes, deveria ser pelo menos igual. Então, vai lá e dá o seu like. Você não pode assistir esse vídeo e não dar um like. Por que o like é importante? Porque ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para outros públicos, para outras pessoas. Ou seja, você estará evangelizando se você simplesmente der um like. Não só nesse vídeo, mas em todos os programas que você assiste aqui na TV Viva Promessa. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Então vamos lá, pessoal, vamos ao conteúdo. Nós vamos falar de inteligência espiritual. O que é isso? Inteligência espiritual? Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de espiritualidade, já ouvi falar de religiosidade, mas inteligência espiritual, nós vamos falar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus e falar sobre a prosperidade. Primeiramente, prosperidade. O que é prosperidade? Eu, analisando diversos conceitos, cheguei a um conceito que prosperidade é o conjunto de bênçãos em todas as áreas da vida. Ou seja, prosperidade não é só financeira. Prosperidade é um conjunto de bênçãos, ou seja, você estar bem com sua esposa, estar bem com seus filhos, estar bem com a sua comunidade, estar bem na sua carreira, no seu trabalho, estar bem financeiramente. Ou seja, a prosperidade é um conjunto de bênçãos. E esse conjunto de bênçãos, Deus nos dá. Nos oferece prosperidade. Deus nos oferece a prosperidade. Nós não estamos falando de teologia de prosperidade, nós estamos falando de troca, que Deus tem a obrigação de nos fazer prósperos, se nós dermos uma oferta nós seremos prósperos. Não estou falando disso, eu estou falando que é a vontade de Deus que os seus filhos e filhas sejam prósperos. Olha essa mensagem de Jesus em Marcos capítulo 8, 36, na versão A Mensagem. Ele diz assim: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a vida verdadeira? Jesus está falando de vida verdadeira. O que é vida verdadeira? Vida próspera, vida abundante, vida maiúscula, vida grande, vida perfeita, vida boa. E Jesus está dizendo que não adianta ganhar o mundo todo, ou seja, não adianta ganhar dinheiro, não adianta ganhar amigos, não adianta ganhar todas as coisas que esse mundo oferece e não ganhar a vida verdadeira. Perder a vida verdadeira. A vida verdadeira, a prosperidade que Deus dá, está além dessa vida, está além dos anos que nós iremos viver nessa terra, está para além de tudo que a gente possa imaginar, porque a verdadeira prosperidade está além do que os olhos veem, além do que os ouvidos ouvem, além do que chega ao nosso coração. Como diz a palavra, ela está para além dessas coisas, ou seja, o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina. Talvez você não acredita que Deus pode te fazer próspero aqui, nessa terra. Você acredita só numa prosperidade de ir para o céu, andar em ruas de ouro, ter uma casa boa lá no céu, mas não. Jesus disse que nós teríamos 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Ou seja, Ele tem vida próspera além do que a gente compreende, além do que os nossos olhos veem. Eu acredito nisso. Mas como obter essa prosperidade? Como obter essa prosperidade? Houve um tempo em que se achava que as pessoas prósperas, as pessoas ricas,
As pessoas que se davam bem na vida eram as pessoas inteligentes. A inteligência racional, o QI. Quando a pessoa tinha um QI bom, a perspectiva era que aquela pessoa ia se dar bem na vida. Eu me lembro quando eu era criança, estava ali no primário, eu tinha um amigo que ele era muito inteligente, ele só tirava 10 e todo mundo, nossa, esse cara é demais, né? Ele manja de matemática, português, a letra dele era linda, puxa, o cara era fenomenal e todos nós acreditávamos que ele se daria muito bem na vida, que ele seria próspero, abundante, que ele teria muitas coisas. Eu encontrei esse amigo há uns anos atrás, depois que já nos formamos, e vi que a situação dele não era boa. Então, o fato da pessoa ter uma inteligência racional não quer dizer que ela vai ter uma vida boa, uma vida próspera. Você deve conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que estudaram muito, e elas não se dão bem na vida, elas não são prósperas. Então, foi provado com o passar do tempo que a inteligência racional, ela não nos leva à prosperidade. E aí o que nos leva? Começaram a estudar outras inteligências e chegaram ao ponto de falar, irmão, a inteligência que realmente te faz próspero é a inteligência emocional. Inteligência emocional, porque as nossas emoções controlam o nosso racional. Nosso racional, ele sabe o que tem que ser feito, mas quem faz realmente é a emoção, a inteligência emocional. E a gente não consegue controlar as emoções, e aí fica uma guerra entre racional e emocional. E aí, ao estudar a inteligência emocional, verificou-se que quem tem inteligência emocional consegue mais resultados do que quem tem inteligência racional. Então, passou-se a buscar a inteligência emocional. Mais recentemente, agora, se descobriu, então, que a inteligência que é mãe de todas as inteligências é a inteligência espiritual. O nosso espírito, a inteligência que rege e leva a nossa vida a tomar as melhores decisões. O conceito, então, de inteligência espiritual é que a inteligência espiritual é a capacidade do ser humano equilibrar razão e emoção. Então, a inteligência emocional, ela consegue equilibrar a razão, o conhecimento, o que eu sei, com o que eu sinto, com o que me move emocionalmente. Então, é um equilíbrio dessas duas inteligências, né? E hoje, por incrível que pareça, as empresas, o mundo dos negócios tem estudado a inteligência espiritual. Isso aqui, gente, eu acredito que é uma revolução no mundo dos negócios e no mundo da espiritualidade, porque hoje as pessoas estão voltadas no mundo dos negócios para a espiritualidade, acreditando que se eu viver uma vida espiritual equilibrada, todas as áreas da minha vida estarão equilibradas também. Uau, isso é fantástico, pessoal, isso é fantástico, porque nós temos aqui o manual da inteligência espiritual. Nós temos a Bíblia, um manual da inteligência espiritual. E como isso funciona? Nós temos sido ensinados nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, sobre inteligência espiritual e não temos aplicado isso na nossa vida. Por isso, muitas pessoas não têm conseguido ser prósperas, abundantes, transbordantes. Por isso, mas nós precisamos mudar isso, nós precisamos entender os conceitos da palavra de Deus e começar a aplicar isso na nossa vida, porque essas palavras são palavras de vida, e palavras de vida aqui, enquanto estamos aqui, e de vida eterna. Então é vida abundante, transbordante, para além de tudo que nós pensamos. Lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nós entendemos a nossa estrutura. Como é a nossa estrutura? Deus nos formou
Lá na criação do homem, do ser humano, homem e mulher, Deus nos formou do pó da terra, e aí ele fez um boneco e chamou isso de corpo. Corpo, físico, terra, frágil. Nós somos feitos de pó, nós somos feitos da terra, nós somos corpo. Então Deus fez um corpo, esse nosso corpo, pó da terra. Ele fez então, ele colocou dentro desse corpo a vida, através do seu sopro, ou seja, ele soprou o seu espírito e nos fez uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós temos um corpo e nós temos o espírito. E a junção do corpo e do espírito é a nossa alma, nós somos alma vivente. E aí nós estamos sobrevivendo e vivendo num corpo que tem um espírito, o Espírito de Deus. Porque se eu faço um boneco de barro, se eu faço lá um boneco de argila e falo para ele, viva, ele não vai viver, ele não vai andar, ele não vai existir. Mas quando Deus sopra, ele sopra o Espírito dele. Então nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus está em nós. Deus está em nós nesse corpo físico. E o homem, então, quando foi criado lá no Gênesis, quando não havia pecado, ele era totalmente dirigido pelo Espírito. Ele era dirigido pelo Espírito de Deus na vida dele. Não havia pecado, não havia barreiras, não havia conflitos, não havia luta. O contato do Criador era direto com o ser humano. O ser humano se relacionava com Deus diretamente, sem nenhuma barreira. Era o Espírito que Deus colocou no homem se relacionando com Deus, né? E a vida, então, era muito mais simples. A vida não era complicada, a vida acontecia no paraíso de forma extraordinária. Eles viviam uma vida abundante, uma vida transbordante, eles viviam a prosperidade. Mas aconteceu que os nossos primeiros pais erraram, pecaram, se desviaram do foco do propósito de Deus, pecaram, e após o pecado o homem passou a ser dirigido pela carne. A carne começou a dominar, a carne começou a mostrar as suas garras, a carne começou a querer reinar, e a comunhão com Deus foi perdida. O homem se afastou de Deus, se afastou do Espírito de Deus, e ele passou a ser guiado e dirigido pela carne, e as coisas ficaram muito mais difíceis. E olha o que aconteceu. Qual a solução que Deus deu para isso? Deus, então, em sua plenitude de amor, enviou seu filho amado, que estava na glória, 100% Deus, e esse Deus desceu, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós 100% homem, e viveu de uma forma diferente do primeiro homem, o primeiro Adão. Agora Jesus vem como o segundo Adão, um homem com um propósito, com uma missão, guiado pelo Espírito de Deus, mesmo vivendo na carne, porque Jesus viveu na carne, mas ele passou por essa vida mostrando para nós, por isso ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, e ele então passa por essa terra mostrando como se vive no Espírito, como se ouve a voz do Espírito e não a voz da carne. Você certamente já viu aqueles desenhos animados, né, que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né? O diabinho falando para fazer coisa ruim, o anjinho falando para fazer coisa boa. E a pessoa indecisa do que eu faço, a quem eu obedeço. Essa luta diária acontece dentro de nós, é a carne e o Espírito lutando dentro de nós. A carne dizendo, vamos ficar aqui o dia todo assistindo série. O Espírito falando, não, estuda, leia a Bíblia, ore, leia aquele livro.
Estude para aquela prova. Não, mas a carne fala, não, agora não, vamos deitar mais um pouco, vamos relaxar. Então a gente olha e vê que a carne não quer prosperidade. A carne não quer prosperidade, pessoal. O espírito quer a prosperidade, quer a vida verdadeira. A carne não quer. Quem estamos ouvindo? A quem estamos ouvindo? Romanos, no capítulo 8, ele diz para nós, Romanos 8,13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ouvir a carne é morte. Mas se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então existe vida e morte à nossa escolha. Nós estamos o tempo todo tomando decisões, ou eu ouço a carne, ou eu ouço o Espírito. Ou eu ouço a minha vontade, os meus desejos, ou eu ouço aquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe o que Deus tem para mim, que os meus olhos ainda não viram, que os meus ouvidos ainda não ouviram. Verso 14 ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. As nossas decisões têm que ser tomadas pelo Espírito de Deus e não pelos nossos impulsos carnais, pela nossa vontade carnal, pela nossa vontade momentânea. Então, existem duas formas de se viver. Ou eu vivo na carne, ou eu vivo no Espírito. Ah, Daniel, eu posso viver 50% na carne, 50% no Espírito? Você até pode, mas na verdade você está vivendo na carne, porque não tem, pessoal, como viver os dois juntos. Se vivemos os dois juntos, isso quer dizer que estamos sendo guiados pela carne. Nós precisamos viver no Espírito. Essa é a inteligência espiritual, de viver segundo a vontade de Deus, de viver numa conexão com o Espírito. Isso a gente precisa buscar mais. Isso a gente precisa buscar mais. Porque se a gente não buscar, nós não vamos viver as coisas excelentes e maravilhosas que Deus tem para nós nessa vida. Olha só, Deus colocou dentro de mim, dentro de você, talentos incríveis. Deus colocou dentro de você uma mensagem. Deus colocou dentro de você uma missão. Deus colocou dentro de você um propósito. Sabe o que acontece? A carne não quer que você cumpra o seu propósito, a sua missão. Deus te deu um livro para escrever, está aí dentro de você, mas você não escreve. Por quê? Porque a carne não deixa. A carne quer assistir televisão, a carne quer se divertir, a carne quer ir para a balada, a carne quer bebedeira, a carne quer tantas coisas, mas o Espírito está gritando dentro de você, vamos lá, vamos cumprir o seu propósito, vamos cumprir a sua missão. Ou seja, Deus tem algo para fazer através de você, através de mim, nós não estamos fazendo porque estamos ouvindo a carne. Estamos ouvindo a carne. O Espírito quer que você abra aquela empresa para ajudar milhares de pessoas, mas você tem medo, porque o medo é da carne. A carne tem medo, a carne se acomoda, a carne não quer fazer, a carne não quer se exercitar, a carne não quer fazer caminhada, a carne não quer essas coisas, mas o Espírito quer. Você está entendendo? Essa luta que a gente vive de carne e espírito. E aí, para concluir, a gente tem Gálatas 5, que mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso aqui é importante. E a gente, ao analisar a Bíblia, a gente vai ver que durante a Bíblia toda existe essa guerra, essa batalha. A gente olha os homens de fé que passaram por essas batalhas. Quando Deus chama Moisés e chama Moisés, você vai libertar o meu povo? E a carne diz, não, eu não posso, eu não sei falar. Deus chama Jeremias e a carne diz, não, eu sou uma criança. Você nota que a carne não quer fazer as coisas do Espírito? E Deus insiste, e quando o Moisés vai lá e faz, quando Jeremias vai lá e faz, quando Gideão vai lá e faz, quando eles ouvem a voz do Espírito, eles fazem aquilo que os olhos deles não enxergavam, aquilo que os ouvidos deles não enxergavam. Eles começam a desfrutar da prosperidade,
que Deus tem para eles. Eles começam a desfrutar das coisas que os olhos não viram. E aí a gente vê que a Bíblia é bem clara, ela está dizendo, ó, as obras da carne são essas aqui, ó. E eu quero que você reflita, eu não vim aqui te dar uma aula de teologia, mas eu vim aqui te mostrar de maneira simples. Eu quero te perguntar, eu vou ler aqui as obras da carne, e você vai me dizer, quem tem essas obras consegue ser próspero? Pensa aí. Quem tem essas obras consegue ser próspero? Consegue uma vida verdadeira? Olha lá a lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essas, às respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. É impossível, gente, é impossível alguém praticar obras da carne e prosperar. É impossível, é impossível, é impossível. Alguém que vive em inimizade, alguém que vive em ciúmes. É possível um casamento prosperar onde há ciúmes? Onde há ira, onde há discórdia? É possível uma igreja prosperar onde existem dissensões, facções? É possível um marido, um esposo prosperar onde há bebedice? Bebedice, onde as pessoas bebem, ficam bêbadas, batem na esposa, batem nos filhos, não há prosperidade na carne. Você escolhe, eu escolho. Eu quero prosperar? Eu preciso abandonar tudo que a carne quer, tudo que a carne deseja. E aí, a Bíblia vai falar do fruto do Espírito, e agora eu quero que você pense também. É possível prosperar com essa lista agora do fruto do Espírito? Olha só, a lista do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra. Uma pessoa que ama, prospera? Prospera, gente, prospera. Uma pessoa que é alegre, prospera? Prospera, porque como que alguém vai achar ruim de uma pessoa alegre? Uma pessoa que traz alegria na empresa, que traz alegria ao ambiente, que traz paz ao ambiente, que é bondosa, que é benigna, que é fiel. Pessoal, eu ouvi um empresário recentemente falando, se eu vou me associar a alguém para ser sócio de uma empresa e sei que ele é infiel à esposa, eu não quero essa pessoa na minha sociedade, porque se ele é infiel à esposa, que ele foi no altar, que ele declarou perante testemunhas que ele seria fiel e ele trai a esposa, eu, como sócio, você acha que ele vai ser fiel a mim? Pessoas fiéis prosperam, pessoas fiéis são colocadas entre reis, pessoas dignas, pessoas que têm mansidão, pessoas que dominam a sua carne, têm domínio próprio, essas pessoas prosperam. Ou seja, a inteligência espiritual nos faz prosperar, E aí eu termino esse programa com a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, que ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que interessante. As pessoas buscam se embriagar para esquecer os problemas, para terem coragem, para realizarem. Se acham o máximo quando estão embriagadas. Mas a palavra está dizendo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí eu trago uma ilustração que três jovens chegaram para o pastor e perguntaram, pastor, me explica esse texto. Enchei-vos do Espírito. Como a gente se enche do Espírito?
Aqueles 3 jovens queriam realmente saber como era esse processo de se encher do Espírito. O pastor então entregou para eles uma peneira e falou para eles: olha, vocês peguem essa peneira, vão até aquele rio, encham a peneira de água e tragam para mim. Aqueles 3 jovens, meio incrédulos, falaram: como isso é possível? Mas vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. E eles então ficaram ali a manhã toda e colocavam a peneira dentro da água e a peneira se enchia de água, e quando eles tiravam a peneira se esvaziava de água e eles não conseguiam trazer a peneira cheia de água. E eles foram desistindo, e eles foram falando: o pastor está maluco, esse negócio não dá certo. O pastor tinha dito para eles que eles teriam que aprender uma lição ali. O pastor chega tarde, só tem um lá, os outros 2 já foram embora, e ele então, e aí, conseguiu? E ele então mostrando o pastor: isso é impossível, pastor. Olha só, eu coloco a peneira dentro da água, ela se enche, mas quando eu tiro, ela se esvazia. Então o pastor disse: então aqui você aprende uma importante lição. Só é possível essa peneira estar cheia de água quando ela está submersa nas águas, quando ela estiver dentro das águas, quando ela estiver dentro do rio. Quando você tira, ela não consegue permanecer cheia. Isso quer dizer que nós só conseguiremos estar cheios do Espírito enquanto estivermos ligados, submersos, conectados com Deus. É assim que se enche do Espírito. Nós somos uma peneira furada, e assim aquela peneira bem larga mesmo, com os furos bem grandes, que quando a gente tira da água, a gente fica vazio. Então nós só conseguiremos a vida verdadeira que Deus disse, que Jesus falou, que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira, se nós então precisamos ficar mergulhados nele para permanecer nessa vida verdadeira. Meu convite então para você e para mim é que nós venhamos mergulhar nele, estar nele. Deus não está simplesmente participando da nossa vida, Deus precisa ser a nossa vida. Tudo o que fizermos, quer comais, quer bebais, quer negociais, quer comprais, quer vendeis, quer abram empresas, quer fechem empresas, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Estejam conectados em Deus, estejam conectados nele. Assim, conseguiremos viver essa inteligência espiritual que é capaz de nos trazer a verdadeira prosperidade. Nós temos esse privilégio todas as semanas, nós temos acesso à palavra de Deus. Acesso, que eu estou dizendo todas as semanas, de ir na igreja, de assistir uma pregação. Mas mais do que isso, nós temos acesso à palavra de Deus todo dia, toda hora, todo momento. Devocionais que a gente precisa fazer, orações que nós precisamos fazer. É a conexão com Ele que nos alimenta o Espírito. A gente precisa alimentar o Espírito, porque é do Espírito que vai vir as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração, mas as coisas que Deus preparou para nós através do seu Espírito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro, te agradeço porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado por esse programa, por essas instruções, e que nós venhamos conseguir nos conectar mais contigo, Senhor, mergulhar nesse rio de maneira profunda, que venhamos nos encher do Espírito, permanecer cheios, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos envia ao mundo sozinhos, mas em todos os momentos, nas reuniões de negócios, nas mesas de negociações, Senhor, dentro da nossa empresa, fora dela, Senhor, na nossa casa, na nossa família, em todos os lugares, o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor faz, o Senhor realiza. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, te agradecendo porque Tu estás conosco, que venhamos experimentar, viver isso, Senhor, de forma abundante. Ó Senhor, que seja assim para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém.
Amém, meus irmãos. Se você gostou do programa, vai dá o seu like se você ainda não deu, porque acredito que você já deu, então se você der de novo, você vai dar um dislike, então não mexa aí, deixa bonitinho. Coloca um comentário aqui, o que você achou, concordou, não concordou, gostou, não gostou, coloca aqui seu comentário, o que você aprendeu hoje, fez sentido para a sua vida, coloca aqui no comentário. E vamos junto nessa jornada de aprendizado, de crescimento, de prosperidade verdadeira para a glória de Deus. Forte abraço!